isto à partida diz-nos que já estamos ao vivo aqui no YouTube, muito bem, e vamos ver, entretanto, a página do YouTube vai-se abrir e vou confirmar que estamos ao vivo e vai-se ouvir a minha voz de há 10 segundos atrás. Normalmente é sempre assim que acontece. Ora, vamos ver se desta vez também. Okay. A página do YouTube está a abrir. E parece que sim. Ora, nem mais, é isto mesmo. Muito bem. Então, vamos lá dar início oficial a isto. Muito bem-vindos a mais um A Conversa com, neste caso é com o Pedro Seabra. O A Conversa é o único podcast no mundo, isto é um facto não verificado, eu não fui mesmo ver se era o único no mundo, mas acho que é o único podcast no mundo que tem 2 erros gramaticais no título, só para garantir que não foi sem querer o primeiro. Sendo que o A com H não é um desses erros, o A com H é uma escolha do autor, porque eu acho mesmo que vai existir aqui conversa. E o conversa é porque nós queremos manter isto nesta tónica de informalidade e descontração. O meu convidado hoje é o Pedro Seabra, que como eu estou numa certificação de coaching no desporto com o Pedro e, portanto, resolvi fazer aqui o A Conversa para ver se ele dá a melhor nota no final. O típico graxa ao professor para ver se resulta numa melhor nota no final. E ele vai ter já a oportunidade de se apresentar. Antes de mais, obrigado Pedro por teres aceito aqui o convite. Acho que vamos ter uma conversa muito fixe. Ao exemplo daquelas que temos tido à segunda-feira nas sessões ao vivo da certificação, acho que vamos ter aqui uma conversa muito fixe. Obrigado por teres aceito aqui o convite, teres disponibilizado aqui o teu tempo para falarmos aqui um bocadinho. Antes de mais, agradecer-te a ti, porque já te conheço há alguns anos, não pessoalmente, mas de te ver nas redes e algumas palestras e alguns eventos, e tu tratas o desenvolvimento pessoal de uma forma bem humorada, o que é uma coisa que eu aprecio, porque em algumas escolas onde eu passei a coisa era sempre muito pesada e era sempre muito através tudo era uma superação e era um esforço, e acho que quando vejo alguém a desenvolver esta área que eu tanto gosto, mas de uma forma leve, com boa energia, com humor, é algo que me fixa. Portanto, eu já te conheço há algum tempo, há bem mais tempo eu a ti do que tu a mim, porque já fazias isto e eu ainda estava na área da engenharia, na área da consultoria. E pronto, é com gosto que estou aqui contigo também para termos esta conversa, que não faço a mínima ideia o que me vais perguntar, isso é mesmo verdade, não acordamos nada, vamos conversar mesmo. É verdade, exatamente. Sem guião, eu não tenho um guião, portanto vamos lá ver quais são as situações desconfortáveis. O meu único objetivo aqui com esta nossa conversa é conseguir sacar podres de jogadores e treinadores. É que não é que era isto, que era... Sim. Para quem não sabe, o Pedro é um Sports Mental Coach, não sei se é esta a definição mais precisa daquilo que tu fazes. Eu gosto de dizer que é cenas, não é? O que é que fazes? Cenas. Faço umas cenas. Falo com pessoas. Exatamente. Sim, falo com pessoas. E eu costumo dizer no início que eu não pergunto aos convidados, portanto não te vou dizer quem és tu, Pedro Seabra, porque isto é uma pergunta demasiado filosófica para a parvoíce que se passa aqui neste podcast, mas quero que tu fales um bocadinho, e aqui aos milhões de telespectadores que neste momento nos seguem em direto no YouTube, milhões ou menos, eu mais uma vez não confirmei este facto, que digas basicamente, pá, se tivesses que definir coisas que gostas de fazer, que são parte da tua identidade, que coisas é que nos dizias para nós te conhecermos um bocadinho melhor? Olha, então vamos começar aí pela minha adolescência, ali quando eu comecei a ter um bocadinho de noção, não é, do que é que eu gostava de fazer aqui neste mundo. Eu estava a passar uma fase mesmo muito parva, sabes, aos 14 anos, 15, e eu lembro perfeitamente de ter uma conversa com os meus pais, porque a minha mãe era constantemente chamada à escola, não é, porque eu portava muito bem, então ela ia lá receber os prémios. E eu disse-lhe, mãe, olha, é verdade, não me porto muito bem, não é? Mas eu acho que no final do dia o que vale a pena é perceber que se rimos o suficiente. E eu lembro de passar o dia todo a rir, tinha um grupo de amigos que nós brincávamos com tudo. E eu lembro destes dias como dos dias mais alegres que já tive na minha vida. E acho que aí começaram as primeiras reflexões sobre o que é que eu queria fazer da minha vida, não é? Porque recebia muito aquele estímulo do tu és muito irresponsável, só queres brincadeira.
és muito irresponsável, só queres brincadeira. E eu dizia, mas isto não é mau, isto sabe mesmo bem, doar a vida a brincar, é mesmo bom, não é? E desde esse momento, acabei por começar a fazer, estavas para esses estímulos, comecei a fazer algumas perguntas, o que é que realmente eu vou conseguir fazer no futuro, que me vai mesmo divertir, não é? Já estou a ver que isto é preciso levar a coisa um bocadinho mais a sério, vou ter que escolher aqui uma profissão para a minha vida e tal, mas quero mesmo manter isto, quero mesmo divertir-me, tanto que depois com algumas conversas com algumas pessoas eu dizia sempre que eu não ia ter um emprego normal, que eu não ia trabalhar das 9 às 6, que as pessoas que trabalham dessa forma, que geralmente terminam o trabalho cansados, mal-humorados. Eu lembro perfeitamente dessas conversas que tinha com os meus pais. A verdade é que a vida acabou por me sorrir ali numa fase inicial, quando eu tinha 18, 19 anos, porque eu desde muito cedo comecei-me a aproximar do sonho de ser profissional de futebol. Aí era uma coisa que eu adorava fazer, não é? Eu tinha um ordenado bastante baixo ali com 19 anos, quando jogava num clube da quinta divisão. Mas aquele dinheiro que vinha no final do mês, aquilo era um bónus, não é? Porque o que era bom era poder ir lá jogar a bola todos os dias. Isso é que era o melhor momento do dia, sabes? E depois a coisa tornou-se um bocadinho mais séria, não é? Eu acabei por me tornar profissional de futebol aos 21 e aí a responsabilidade começou a ser outra. Então eu comecei a não gostar tanto do futebol. É engraçado, não é? Porque como é que eu acabei por chegar a um patamar mais alto, mas comecei-me a divertir muito menos, não é? E aí essas perguntas começaram a não ter muita resposta, que era, como é que é possível estar neste ambiente de extrema pressão, de extrema crítica, onde somos basicamente... eu senti, enquanto joguei futebol em alguns momentos, que eu era um palhaço, pronto, que ao domingo entrava para dentro do campo e entretinha as pessoas. E se não entretesse bem, era culpado e criticado, insultado e até, se fosse preciso, no clube onde eu jogava, muitas das vezes eles esperavam cá fora pelos jogadores para lhes baterem, não é? Sim. No clube onde tu jogavas, o insulto era o melhor que tu podias obter ali. Era a coisa mais suave. Por isso é que também torna o clube tão apaixonante, não é? Os adeptos vivem aquilo de uma forma muito intensa, mas a verdade é que aquele sonho de criança de ser jogador de futebol e de ser tudo espetacular, nós nesse ano até descemos de divisão, o meu primeiro ano como profissional, e a coisa foi muito dura, sabes? Foi muito dura. E desde aí... Tu aos 19 tinhas alguma... Ou seja, adoravas aquilo que fazias, o dinheiro era pouco, mas tu gostavas era de jogar a bola, e a tua perspectiva era... Vou ser o Cristiano Ronaldo, não sei, provavelmente o Cristiano Ronaldo na altura não era o Cristiano Ronaldo, havia de ser outra coisa qualquer, não é? Mas, tipo, quem era o teu ídolo quando tu estavas a jogar com essa idade? Olha, curiosamente o meu ídolo de criança era o Domingos Paciência. E até já tive a oportunidade de privar com ele e de lhe dizer isso. Até andamos no mesmo ginásio. e quando era miúdo, porque era golos, era alegria, o Domingos tinha um jeito muito descontraído, não era nada daquele jogo que vemos agora, muito musculado e muito... Não, parecia que estava a jogar na rua, não é? Constantemente, e eu adorava aquilo. Depois, quando me tornei mais velho, lá está, acabamos por começar a admirar um bocadinho mais os jogadores da nossa posição, para modelar, para tentar ser tão bom quanto eles. E até aí é um ponto interessante, que é, esta coisa de querer ser bom pode se tornar um pesadelo. Pode mesmo se tornar um pesadelo. Sim. Pode se tornar uma seca do caramba e um processo menos enriquecedor, digamos. Mas aos 19 tu imaginavas que ias ser esse teu ídolo ou estavas só a desfrutar daquilo e querias lá saber o futuro? Isso é curioso, porque essa pergunta é curiosa porque ajuda-me a trabalhar muito com os atletas, que é, eu entre os 19 e os 20 eu era sénior já, mas eu só me divertia. Certo. Eu jogava na quinta divisão, nós subimos 2 anos seguidos de divisão, e aquilo que eu sentia era, eu jogava mesmo muito bem, sabes? Também estava numa divisão mais baixa, depois do que eu vinha ter, mas ali eu realmente eu desfrutava daquilo, eu saía do treino sempre com uma alegria enorme. Valia a pena, por exemplo, ir para a faculdade, eu estava a estudar na altura, porque sabia que tinha o treino no dia, à noite, sabes? À terça-feira era o dia que nós não tínhamos treino e já não era a mesma coisa acordar naquele dia. Então eu divertia-me mesmo e não tinha tanto essa ambição, sabes, de querer ser muito bom, sonhava sim com ser profissional de futebol, mas porque achava e pensava eu
que o processo era o mesmo, era simplesmente era já contra equipas melhores, mas depois aquilo era muito parecido, uma pessoa ia lá, divertia-se, tomava um banho e vinha embora. E a coisa depois, quando te tornas profissional, o contexto não é bem assim, sabes? Muda um bocadinho. E foi esse um momento até que eu comecei aqui a tentar encontrar novas ferramentas, não é? Para me ajudar a lidar com tudo aquilo que estava a acontecer. E tu encontras muita gente, com muitos miúdos e graúdos com quem tu trabalhas. Tu trabalhas principalmente com futebol, presumo. Sim, sim. Não é exclusivo, mas principalmente. 90% dos atletas com quem trabalho e treinadores é do futebol, sim. Ok. E quer os miúdos, quer os graúdos, tu sentes que há muitas pessoas que não querem pagar o preço ou que nem sabem qual é o preço a pagar, ou seja, tu quando estavas nos 19, 20 anos, né, dizias, pá, estou a brincar, estou-me a divertir, isto é porreiro e quando eu for profissional é isso. E depois quando fores profissional percebeste que para ser profissional há um preço a pagar, um preço emocional, um preço de pressão, um preço de lidar com todas estas coisas, não é? Todos aqueles preços que nós nem percebemos que algumas pessoas olham para a vida do Cristiano Ronaldo e conseguem perceber alguns dos preços, não é? Pá, o tipo não pode sair à rua e toda a gente sempre, não é? Sempre nos holofotes, mas mesmo quem não está nesta posição tem um preço a pagar grande. Sim. Vês muita gente que quer ter a recompensa sem pagar o preço ou achas que agora está mais alinhada às expectativas? Sim. Olha, eu às vezes enquanto pessoa que trabalha com os atletas, fico a pensar que a melhor coisa que eu podia dar a alguns atletas era sacos de noção, não era? Era vender-se no mercado e dar sacos de noção, porque sim, muitas das vezes eu estou mesmo a trabalhar, às vezes por exemplo, tenho sessões seguidas, não é? Uma às 2, outra às 4, por exemplo. Certo. E às 2 estou a trabalhar como o ano passado aconteceu com um atleta do Barcelona, não é? Que joga ao lado do Messi. E estou a trabalhar com um miúdo, pá, que joga aqui com 16 anos num clube aqui da terra, ok? Que até, por exemplo, num plano mais distrital. E é muito engraçado ver, por exemplo, a mesma pergunta a estes dois os jogadores estão em níveis completamente diferentes e o que está no Barcelona continua a achar que precisa de melhorar qualquer coisa, há sempre algo para melhorar, é preciso ser disciplinado em mais alguma coisa, é preciso pesquisar, é preciso tomar consciência de algo mais. E o miúdo que pensa que não, isto é só rolar a coisa rolar, que em princípio, como eu já marco mais gols que os colegas da minha equipa, pronto, em princípio serei um craque do caramba. É tudo uma questão, não é? É só deixar passar os anos e alguém me bem contratar. É só deixar passar e se ninguém está a pegar é porque não estão a ver, não é? Porque eu tenho feito muitos golos e a coisa... Agora é assim, quando estou em sessão com este tipo de atleta, eu estou aqui para respeitar o modelo do mundo dele, não é? E as percepções dele. A minha ideia é ajudá-lo a entender que provavelmente essas percepções que ele tem derivam apenas só do contexto onde ele está. E provavelmente se eu fosse para um contexto mais exigente, toda aquela percepção que ele tem de capacidade e de habilidade ia mudar, não é? Consegues fazer consegues dar-lhes essa noção só com perguntas ou às vezes partilhas histórias da tua vida, de outros atletas, ou só com perguntas te consegues chegar lá? É mais desafiante só com perguntas, é mais desafiante, neste tipo de casos é mais desafiante. Agora, nós sabemos que as metáforas funcionam muito bem, não é? Para ajudar alguém depois a encaixar-se na história e perceber-se até que encaixa lá na dele. E no meu caso, as metáforas não são bem metáforas, são histórias reais, coisas pelas quais eu passei também, sabes? E ao partilhar coisas com eles, eu gosto muito de partilhar a minha primeira semana de pré-época, quando eu vim do amador para o profissional, não é? Todos os dias à noite ligava aos meus pais, eu tinha 20 anos, 20, 21, e ligava aos meus pais e dizia quando é que eles me podiam ir buscar. E há vários dias em que eu choro no final do dia, digo que aquilo não é para mim, o que eu pensava que era para mim, mas não é, porque eu nos 6 dias de pré-época eu vomito em 2 de esforço, não acabo 3 treinos, portanto nós em 6 dias fizemos 12 treinos de manhã e de tarde, eu não acabo alguns dos treinos, e portanto à partida eu pensei, eu pensei que estava preparado para isto, mas isto não é mesmo para mim. De certeza que não foste para os comandos? Não te enganaste? Não te enganaste? Sabes que as pré-épocas
para quem não está preparado, pode parecer uma experiência dessas, não é? Eu nunca tive os comandos, ou ouço partilhas, mas uma pré-época, para quem não está preparado, pode mesmo vir a ser uma experiência dessas. Eu fiz na altura a pré-época era com o José Mota, que é conhecido um treinador assim, bastante exigente e duro nos treinos. E, portanto, isso aconteceu. E às vezes partilho esse tipo de histórias para os ajudar a entender que provavelmente essa percepção de que isto é só rolar e eu vou chegar lá, pode vir um contexto novo e mostrar que estamos muito longe disso, não é? Mas a ideia também é nunca lhes colocar essa sensação de que estão muito distantes, mas pelo menos conseguir fazer refletir sobre a possibilidade de continuarem a ser um pouco melhores e sem essa sensação de eu estou muito distante, vai ser quase impossível, não é? Porque também há miúdos que às vezes, por exemplo, eu vou ter esse exemplo muito prático, às vezes tem miúdos que jogam no CNS, por exemplo, que aqui em Portugal é a terceira divisão, não é? E têm 19 anos e já acham que é impossível chegar à Primeira Liga. E eu partilho com eles que eu no primeiro ano de sénior eu nem sequer joguei, eu estava a jogar na faculdade porque eu deixei de jogar futebol. No meu primeiro ano de sénior eu deixei de jogar futebol. E passado 2 anos eu jogava a titular numa equipa da Primeira Liga. Okay? Então, muitas das vezes existem estes dois extremos. É alguém que está muito longe e acha que está perto, outra pessoa que acha que está muito longe e está a um passo. E no fundo está perto. E essa era uma questão que eu tinha para te fazer, que é, quer da tua experiência enquanto jogador, quer da tua experiência enquanto coach. Eu enquanto espectador, não é? Eu nunca joguei futebol, nem profissionalmente, nem amadoramente tenho 2 pés esquerdos, o que é ótimo para a ala esquerda, mas mais do que isso... mais do que isso não dá. E, portanto, eu não tenho qualquer tipo de experiência, mas enquanto espectador, eu vejo que um tipo, sei lá, como o Zaidu, que há X épocas atrás estava a jogar no Campeonato Nacional de Cenas, ou parecido com isso, não sei em que divisão é que joga o Mirandela ou qualquer coisa, mas estava parecido com isso. E entretanto está na Liga dos Campeões. Lembro-me do Layun, que veio emprestado de um clube relativamente fraco do Championship em Inglaterra e é titular no Porto, assistências, golos, joga para o Mundial, uma coisa. Mas espera aí, então a minha ideia, ou pelo menos quem olha para este mundo dizia assim, na Primeira Liga devem estar os jogadores de Primeira Liga, na segunda gajos que não são assim tão bons e na terceira, ou pelo menos estão a crescer, mas parece muito difícil um tipo como o Vardy, não é, que aos 26 ainda andava na 5ª divisão inglesa, não é, e aos 22 ainda andava na 5ª divisão inglesa e aos 26 é que chega à Premiership. Ou seja, como é que é possível a qualidade estar tão dispersa para estas divisões? Parece o The Voice, não é? Que cada vez há 17 edições do American Idol, mas a cada edição vai aparecer um tipo que nunca ninguém tinha ouvido e tem uma voz espetacular. Pá, onde é que andava este gajo? Onde é que andavam estes jogadores? Certo. Olha, eu vou começar pela minha experiência pessoal, porque acho que ajuda a responder à tua pergunta e depois vou dar-te aí uma visão mais de enquanto coach, não é? De qual é que acho que é a razão disso acontecer. Olha, pessoalmente eu, quando tinha 18 anos, eu estava a jogar, ia para o 2º ano de júnior e eu era considerado dentro da minha equipa dos jogadores menos interessantes para vir a ser sénior do Leixões, naquele caso, não é? Portanto, eu era titular, mas os meus colegas já iam à equipa A, por exemplo, eu não ia, um conjunto de coisas. E a verdade é que quando nós viramos para o 2º ano de júnior, à 6ª jornada, a época estava a correr mesmo muito bem, e à 6ª jornada há um colega meu que vai à Seleção Nacional, que era o Paulo Ferreira, e o Willy Dioval, que é agora o adjunto do Fernando Santos, era o selecionador de Sub-19, e foi ver um jogo nosso contra o Candal, aqui no campo do Candal. E eu aos 35 minutos, estava a fazer um jogo mesmo muito bom, e aos 35 minutos eu faço um carrinho e abro demasiado a perna, prendo-me no sintético, e eu fiquei lá estendido. Eu não percebi bem o que é que eu tinha, mas fiquei lá estendido, não conseguia mexer. Vim embora e tal, balneário, e o jogo acabou, entramos no autocarro, e o treinador pede-me para sair, eu vim cá fora a mancar, e ele disse-me, olha, o Willy Dioval teve cá a ver o jogo, e ele vai levar o Paulo, e também te quer levar a ti. Portanto, isto era a minha primeira presença na Seleção Nacional de Sub-19. Certo. E eu disse, Missa, mas eu acho que me arrebentei todo, não é? Provavelmente não vai dar para ir. O jogo era sábado, nós jogámos ao sábado, aquilo o estágio era para ir segunda-feira,
E ele, mas tenta perceber como massagista, não vais perder uma oportunidade destas, né? E Claro. eu acabei por não ir, porque eu, na altura, parti a pubis, né? A primeira vez que eu parti a pubis 2 vezes. Essa foi a primeira e fiquei 8 meses parado, eu fiquei o resto da época parado. E depois, no final da época, perdi a época inteira e tal, quando começou a pré-época dos séniores, já, primeiro ano de sénior, eu fui convidado para ser visto, não é? Pelo treinador de séniores, para não ir embora sem ele me ver. E ele disse, não faz sentido ficares cá, não tens capacidade de ficar aqui. E depois disso, eu fui a 2 equipas da 4ª divisão, na altura, não posso dizer, foi o Pé das Rubras e o Infesta, que também disseram que não tinha capacidade. Não é? Então estás a ver, um miúdo que ia ser chamado à Seleção Nacional de Sub-19, no Leixões, que é uma coisa raríssima, porque geralmente só vão do Porto, Benfica e Sporting. Passado 8 meses, nem em clubes da 3ª divisão, que era a 4ª, porque a 3ª era a antiga 4ª, não tinha lugar em lado nenhum. E eu deixei de jogar, fui para a faculdade, né? Fui para a faculdade. Depois da faculdade, cada jogo que nós fazíamos lá com a malta das outras faculdades, eu marcava 4 golos, 5 golos, 6 golos, 7 golos, e os meus colegas diziam, ei pá, jogas muito e não sei o quê. Eu disse, jogo muito neste contexto. Não é? Estamos a falar dos contextos, jogo muito neste contexto. Vocês só querem computadores, nem sequer correm. É fácil para mim marcar aqui uns golitos. E depois para a engenharia informática? Eu estava em engenharia eletrotécnica. Eletrotécnica, ok. Onde? Estive na FEUP. Na FEUP, ok. E pronto, só que eles depois entusiasmavam-me, sabes? Assim, a meio do ano, mas depois de tentar uma coisa, nem que seja a última divisão distrital, mas vai tentar qualquer coisa e tal. Pronto. E depois eu acabo por ir ao Padroense, na altura, à experiência, ali em março, e o treinador diz-me, olha, eu não tenho dúvidas nenhumas, falo com o presidente, por mim começas a época para o ano começas a época aqui. Então eles estavam na 5ª divisão, não é? Certo. E eu andei a jogar ali naquelas divisões 2 anos, e não me lembro, Ricardo, de vir em algum jornal, tipo a Marca, ou o AS, não é? Estrela no Padroense por descobrir e tal. Não, eu vivi 2 anos super tranquilo, nunca ninguém falou comigo, eu sentia que a coisa corria bem, mas pronto, passava, digamos, despercebido, era um jogador de 5ª divisão. Digamos. Era um bocado para passar o tempo também, portanto, aquilo porreiro. Sim. Levava aquilo de uma forma séria, mas a brincar, não é? Tinha a minha faculdade e tal. Pronto, e passado 2 anos, e vou contar este episódio só para terminar aqui a experiência pessoal, passado 2 anos, há um jogo em Alvalade. O jogo acaba e tal, Sporting Leixões. Eu fui titular, joguei o jogo todo. E eu chego a casa, às 2 da manhã, estava a dar a repetição do trio de ataque na RTP, né? E o João Gobert, eu estava a dormir até, a minha irmã é que me foi chamar. O João Gobert estava a dizer, olha o que ele estava a dizer, que estava muito surpreendido comigo. Parecia que eu jogava na Primeira Liga há 15 anos, que eu tinha uma serenidade enorme, uma qualidade enorme, e que era bom que o Paulo Bento, na altura era o selecionador Paulo Bento, começasse a pôr os olhos em mim, porque eu era jovem, tinha 20 anos, era titular numa equipa da Primeira Liga, e portanto, pronto. Eu contei-te isto assim de uma forma muito rápida, para te dizer, repara só nisto, como é que é possível, em 2 ou 3 anos, tu és visto como um gajo que dá uns chutes e bebe umas cervejas na faculdade aos 18 anos, como um gajo que não serve para clube nenhum, e passado algum tempo está a ser visto por neste caso, um comentador a dizer que este gajo já deve ser chamado à Seleção Nacional, que é o topo de um atleta em Portugal, não é? Ser chamado à Seleção Nacional. Portanto, isso aconteceu comigo. Mas a minha questão aí, por exemplo, nesse caso tu estavas fora do radar. Quando entraste no radar, passaste a ser visto, certo? Ou seja, estavas fora do radar. De repente, entraste no radar, entraste no Leixões, equipa de Primeira Liga, a jogar contra grandes e, portanto, entras dentro do radar. O caso, por exemplo, do Lyon. O Lyon estava no radar, está na Championship. Isto é um campeonato ao nível... Eu não sei se os 3 grandes conseguiam ganhar o campeonato sempre no Championship se fossem lá jogar a sério. Sim. Aquilo é muito competitivo. Aquilo é uma coisa que está dentro do radar. Tem estádios com 20 mil pessoas cheios todos os fins de semana. Há jornais a falar disso. E tipo, era suplente. Pronto. Ou seja, histórias onde é que estava este? Porquê é que este moço estava encostado lá? Vêm por empréstimo para cá e não é? É assim uma eu ia falar sobre isso, sabes? Porque aparentemente no meu caso,
o potencial seria o mesmo. Eu era a mesma pessoa, eu não me transformei. Agora, houveram processos, por exemplo, posso partilhar contigo, Sim. quando eu saio do Padroense, há uma semana de férias e eu entro no Leixões de pré-época. E nessa pré-época... Como é que foste à pré-época? Foste chamado? Foste tu que te... Eu fui... Foste à das captações? É verdade, isto foi uma cena assim. Todos os jogadores na primeira liga, não há captações. O jogador é contratado, é observado, é tudo. Certo. A mim, eu não sei, deve ter sido o último caso desse clube, se calhar. Perguntaram-me se eu gostava de ir fazer a pré-época com eles. Ok? E eu aceitei, né? Claro, era a oportunidade de ir para um clube de primeira liga e eu aceitei. Claro. Apesar de ser desconfortável, porque quando estás em testes, sabes? Estás sempre a ser com aquela sensação de será que fui bem? Não tens um contrato de trabalho, não fazes parte ainda. Estás a experiência, é desconfortável. Mas ainda tornou a coisa mais interessante. Mas quando eu entrei nessa pré-época, nós fomos para estágio logo para Melgaço. E eu lembro de chegar lá, foi a primeira sensação que eu tive do que era ser profissional de futebol, sabes? Porque aquilo é mesmo isso, é como está no exército, de certeza. Era acordar de manhã às 7h30, tocava o telefone para toda a gente às 7h30, tu descias para tomar o pequeno almoço, voltavas ao quarto para te equipar, ias para o estádio, treinavas, vinhas para o hotel, almoçavas, dormias a sesta, tocava o telefone às 3h30, tu ias treinar, voltavas ao quarto, jantavas, ias para o quarto dormir. Okay? Morrias, não é? Falecias na cama. Foram 12 dias, assim. Ok? E durante aquele tempo em que eu pensei em desistir, aquelas coisas todas, não sei o quê, e além destes 12 dias, voltamos para Matosinhos, a pré-época continua, mas já íamos a casa ficar, mas este registro, tudo igual, certo? Né? Eu lembro à noite, nem sequer respondi às mensagens que me estavam a enviar, porque tão cansado que estava, sabe? Uma coisa assim mesmo. Pois. E eu lembro-me, passado uns 25 dias, o Padroense estava a começar a época, portanto o clube ainda estava a jogar, e o Leixões foi fazer um jogo de treino com o Padroense. E eu joguei esse jogo, porque claro, fomos já contra uma equipa inferior e foram os suplentes que iam jogar esse jogo. Bem, eu joguei esse jogo e a sensação que eu tive foi que eu tinha ganho asas. Porquê? Porque eu estava a jogar contra os mesmos colegas, não é? Que eu joguei no ano, que eram meus companheiros no ano anterior. Certo. Ricardo, e aquilo era uma facilidade de passar por eles, era o toque de bola, era o à vontade, e eles vieram ter comigo no final do jogo e disseram: meu, o que é que tu andas a mandar? Recebe um chazinho ao intervalo, não é? Aí é um chazinho, que eu sei. Eu disse: opa, eu vou-te dizer, tu não vais acreditar, mas a verdade é que estes 30 dias, com os hábitos que eles têm, colocaram-me assim, desta forma. Eu, não, mas em 30 dias, meu, tu estás completamente diferente. E aí foi uma das sensações, e vai agora se calhar em conta e dar umas coisas, estás a falar do Bayuni e de outros atletas, é que muitas das vezes nós queremos estar num certo patamar de competição, mas não estamos a ter os hábitos necessários para suportar e para dar estrutura a esse nível de competição. E todos os atletas mais ou menos passam um pouco por isso, sabes? Porque eu lido com muitos atletas profissionais e há momentos em que eles não são nada profissionais. Ok? Certo. E depois, passados uns meses, recolhem esses frutos. Geralmente não é no momento, sabes? Um jogador, por exemplo, pode estar a jogar muito bem já com hábitos menos bons e manter-se assim há algum tempo. Vai haver um momento em que vai cair. E o contrário também é verdade, que é aquele atleta que está numa divisão inferior, mas consegue ter hábitos e comportamentos e treinar-se mentalmente, emocionalmente, em todos os aspectos, como se fosse, por exemplo, um jogador do Real Madrid. O que vai acontecer é que a distância onde ele está e onde ele quer estar vai mesmo começar a encurtar. Eu costumo dizer que não tem como. Não tem como. Aparentemente, quem vê de fora, parece que nada está a acontecer. Porque aquele atleta continua, não é? E eu gosto de falar deste caso, que é um caso muito fixe, que é o caso do André Simões. Ele é capitão do AEK agora na Grécia. E ele jogou comigo no Padroense. E o André, quando chegou lá, não jogava. Não jogava no Padroense, os primeiros jogos. Só que o André era aquele gajo que chegava mais cedo, ia embora mais tarde, de manhã ia ao ginásio, tomava os suplementos, comia sempre bem, fazia tudo direitinho, sabes? Certo. E na altura sai para o Leixões, o André ainda fica lá,
O André ficou 3 anos a jogar naquela equipa. 3 anos. E o pessoal, pronto, olha, é porque não é para ele, eu sei, mas ele nunca deixou de ser esse atleta que eu te estou a dizer. Certo, certo. E ele hoje é um ídolo na Grécia. É um ídolo na Grécia. E posso dizer que ainda depois do Padroense, ainda vai para o Santa Clara, para a segunda Liga, e joga a lateral direito, não é a posição dele, vai para o Moreirense, e agora vai acabar a carreira como um ídolo na Grécia no AEK, onde já foi campeão e onde já ganhou vários títulos. E não é por acaso, sabes? É que ele, antes de lá estar, ele já se tinha transformado nesse atleta. Sim, nada disto é por acaso. E isto leva-me a uma pergunta que eu também te quero fazer, que é... Eu não tenho perguntas, não tenho muitas que te quero fazer, mas esta quero fazer é... Explica-me essa cena do talento. Porque... Não é? Eu vejo muita malta a dizer, tem talento, não tem talento, isto é só trabalho, não é talento, isto é tudo talento, não é trabalho. E eu tenho muita dificuldade, em qualquer área tenho muita dificuldade em perceber essa cena do talento, porque me parece, pelo menos daquilo que eu consigo observar, que todas as pessoas que aparentemente têm talento treinaram como ao caraças, trabalharam como ao caraças. Parece que todos os gajos com talento não passavam uns dias, não é, a beber finos no café e depois pegavam na bola. Eu acho, às vezes eu dou este exemplo na formação, que a malta deve ter a ideia que o Cristiano Ronaldo, o primeiro a chegar, o último a sair do treino, regrado, alimentação, tudo. E o Messi, chega lá às 11 da manhã com um fino na mão, dá 2 golos, pousa a cerveja, com as botas apertadas faz umas fintas e depois joga ao domingo. Isto não faz sentido. Sim. O Messi também, com certeza, se não chega mais cedo, deve chegar a horas. Sim. E treina como os outros, não há milagres aqui. Olha, eu quando comecei a trabalhar com atletas, estás a tocar na palavra que eu mais ouvia, sabes? Mas é preciso ter talento, é preciso ter talento, é preciso ter talento, é preciso ter talento. E eu sou muito mental, sabes? Eu venho da área de engenharia, para mim as coisas têm que fazer sentido. E cada palavra, o significado dela, para mim tem que fazer algum sentido. E eu fui estudar essa palavra, fui mesmo estudar essa palavra. E fui tentar encontrar situações onde pessoas vistas como muito talentosas diziam, realmente é verdade, eu nasci com um talento enorme, eu nunca trabalhei para estar onde estou e isto acontece por acaso. Não é? Encontraste mais ou menos este não foi? Zero casos. Então o talento, eu comecei a conseguir perceber que era aquilo que as pessoas chamavam a quem conseguissem reconhecer uma grande capacidade para fazer alguma coisa e acreditavam que a pessoa não fez nada para ter isso, não é? Só que depois, quando vais falar com... eu investiguei várias pessoas. Depois, o Kobe, para mim, é uma referência nesse sentido, mas o Messi, quando diz... ele disse isto uma vez. As pessoas acham que eu tenho muito talento, mas eu não me lembro de fazer mais nada a não ser jogar futebol. O Michael Jackson dizia que dançava 8 horas por dia desde os 4 anos de idade. Vários casos. E depois há um caso que me marcou muito, foi uma entrevista que eu ouvi dele. Foi do Kobe, sabes? Para mim o Kobe, daquilo que eu assisti, da minha geração, foi dos melhores jogadores. Eu já não assisti ao Michael Jordan, já não me recordo. Certo. Então, o Kobe é o grande exemplo a seguir ao Michael Jordan. Sim, a seguir ao Michael Jordan, até acho que ele mudou imenso e tudo, não é? Era aquele jogador que eu era mesmo apaixonado. Então, quando entrei nesta área, um gajo quando entra nesta área quer perceber a estrutura por trás do resultado, não é? E então papei tudo que ele dizia aí, sabes? Nas entrevistas, nos YouTubes, nos jornais, revistas. E há uma entrevista espetacular em que ele diz que aos 11 anos de idade há um torneio que ele vai, o pai vai assistir e tal, e ele no torneio todo não fez um ponto. Ele não conseguiu insistir uma vez. E o pai veio ter com ele e disse, olha filho, eu quero dizer uma coisa, independentemente de tu marcares ou não, o meu amor não tem nada a ver com isso. O meu amor por ti é por ti. Eu vou gostar sempre por ti. Não interessa se tu marcas muito ou pouco. E ele diz que aquilo marcou muito. Não é? Que ele diz, então, já que o reconhecimento do meu pai, ou o amor do meu pai, não está dependente de eu marcar muito ou pouco, então eu agora vou começar a marcar muitos. E ao jornalista pergunta, então peraí, tu eras muito mau. Então ele disse, era horrível. Eu era muito mau. Eu não me marcava um cesto. Só que eu durante 3 anos, dos 11 aos 14, eu fui trabalhar, ele diz the basic, né? Return to the basic. Eu fui trabalhar as bases. Eu não queria fazer grandes cestos, não queria fazer grandes afundantes, mas eu fui trabalhar os pés, o movimento do cotovelo e não sei o quê. E eu trabalhei muito. Eu aos 14 anos já era o melhor jogador dessa equipa. Eu era o pior.
já era o melhor aos 14. Depois aos 16 já era o melhor jogador, penso eu, do Estado, uma coisa assim. E aos 18 eu já estava a entrar direto na NBA, eu não fui fazer a faculdade. E depois ele dá várias entrevistas, se os outros acordam às 9, ele acordava às 7, se os outros acordavam às 7, ele acordava às 5. Mas para mim é um caso espetacular de onde é que estava o talento? O talento parece ser uma coisa que a pessoa nasce. Não é? Aos 11 anos não existia. Eu tenho 4 filhos e nenhum deles, quando nasceu, eu vi lá nas enfermarias ou nas maternidades, pá, qual era a secção para olha, este nasceu, este é para músico, deixa-me pôr, pá, nunca vi essa cena, procurei bastante, pá, não tenho isso. Eu acho que essa cena do talento acaba por servir muitas vezes como uma desculpa, não é? Que é, há ali alguma coisa que eu não percebo muito bem como é que é. E, portanto, se eu disser que é talento, eu não tenho que fazer nada para chegar àquele nível, porque digo, pá, pronto, não é? Aquele tipo nasceu assim, eu não nasci. É como, olha, ele nasceu rico. Pronto, o tipo nasceu rico. Eu não nasci rico, não nasci rico. Aquele nasceu com talento, não é? E é preciso essa cena. Uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas também confundem um bocadinho nesta questão do talento, principalmente quando saímos da parte desportiva, onde aí o treino tem uma evolução muito direta naquilo que estás a fazer, que é as competências muitas vezes que nós vamos aprendendo de umas coisas transferem-se para outras, não é? Tu estavas a falar aí um bocadinho de como é que a tua visão de engenheiro se transfere para esta tua esfera de coach e o tipo de pensamento que isso dá, porque quando trabalhamos uma competência ela é muitas vezes transferível para outras coisas, não é? Mesmo a nível desportivo, se calhar o tipo que treinou futebol durante muito tempo não é um bom basquetebolista, mas se calhar consegue ser bom corredor ou consegue ser bom... Há uma série de competências que ele consegue transferir para outras áreas do desporto, se quisesse, não é? Portanto, muitas vezes esta questão do talento passa muito mais por... isto era preciso ter uma cena que eu não me apetecia muito ter e não sei muito bem como é que se chega lá e, portanto, pronto, posso dizer que é talento e está resolvido o mistério. Sim. O próprio... Há muitos exemplos, mas agora eu nem sei dizer o nome da cantora, mas há uma cantora bem conhecida, ela conta esta história várias vezes, que diz que quando tinha 5 anos, pela primeira vez, atuou em frente à família. E que toda a gente lhe bateu palmas e disse que foi espetacular. E aquilo motivou-a a todos os dias começar a cantar. E ela hoje tornou-se uma cantora muito conhecida. E na altura a mãe depois conta a história, e conta esse episódio, que acho que a miúda foi mesmo muito má. Muito má. Só que aquela família tinha uma consciência assim espetacular, não é? De que, não, apesar de ser o que é, vamos apoiá-la. E aquele apoio foi suficiente para ela depois começar a ganhar entusiasmo e desenvolver-se, não é? O que é que teria acontecido, por exemplo, naquele caso, se tivesse recebido uma crítica, não é? Tu não tens mesmo jeito para isso. Ainda estou numa criança, não é? Que recebe aquilo como literal, não é? E que aceita aquilo quase como um programa. Portanto, eu acho que esta questão aliás, uma das pessoas que mais estudou esta história do desempenho desportivo, ele comenta que o fator decisivo para ser um atleta de topo é a idade com que se começa a ser um atleta de topo. Isto é, aquilo que depois aos 18 anos diz, ei, que talento que este gajo tem. Opa, mas este miúdo desde os 7 anos já tem uma vida de profissional, treina 6 horas por dia. Claro que aos 18 anos vai ter um talento enorme, não é? Certo. Depois podemos discutir se é saudável para o resto da vida dele ele aos 7 anos ter uma vida de profissional de futebol. Sim. É outra discussão que pode ser, mas de facto não há hipótese, não é? Que é quando começamos a ter este nível de, não é? este mindset, este foco de pronto, é para isto e como é que eu consigo fazer disto, mas mesmo como um profissional, como uma alta performance, que as coisas começam a acontecer. Até porque tu com certeza já ouviste falar, não é, daquele conceito da prática deliberada, das 10.000 horas e etc, essas coisas todas, que muitas vezes as pessoas confundem esta questão da experiência com competência, não é? Que é o facto de ter muito experiente tem que ser competente. Quando ir aos treinos não garante que eu vou treinar. Tu que tiveste em muitas equipas, tinhas muitos colegas que passaram exatamente o mesmo treino que tu, mas no final o resultado deles era muito diferente do teu, para bem ou para mal, para melhor ou para pior, mas não é? Porque é este sentido mesmo de
como é que eu consigo encarar isto numa perspectiva que depois, não é? Como é que eu consigo melhorar, como é que eu sei estar permanentemente à procura de afinar os pormenores, extrair o máximo potencial deste exercício, daquilo que estou a fazer, que depois traz os resultados. Por isso é que tu se calhar, na mesma medida, um treinador como o treinador do Bayern agora, tem 18 anos, não é? O treinador... Não tem, mas parece ter, não é? Tem 32 ou 33. É 32, 33. É o Nagelsmann, não é? Sim, mas ele começou a um nível altíssimo antes dos 30. Pois, não é? Ele já estava antes dos 30. E repara, me diz assim, é impossível aos 33. Depende também como é que ele faz a própria experiência, porque pode haver treinadores com 60 que sejam uns nabos e são nabos há 40 anos, desde que começaram, não é? A experiência não garante competência, quando muito, garante que eu passei muito tempo lá, mas depois o que eu aprendo ou não, isso é que vai fazer a diferença. Não é? Sim, sim, e com os atletas é igual, porque há essa sensação depois de que o coaching então vem incentivar a malta a trabalhar muito, não é? E que há atletas que trabalham muito e que não é por aí, essa não é a forma porque eles não conseguem melhorar. Pois, mas isso depois também depende, costuma dizer que é o esforço direcionado, não é? Não é só esforço, é um esforço direcionado. E há malta realmente que trabalha, olha, eu lembro perfeitamente quando eu deixei de jogar futebol. Eu era muito franzininho no tronco, não é? E tinha as pernas muito grandes de jogar futebol e tinha ali um desequilíbrio. E fui para o ginásio trabalhar com gajos que não percebiam nada daquilo. Estás a ver? Gajos que era só puxar ferro e não sei o quê. Eu trabalhava muito. E cada vez sentia que estava com o corpo mais feio, sabes? Porque estava a ficar todo lixado aqui dos ombros. O que é que estava a acontecer? Eu estava a trabalhar muito, só que estava a fazer os exercícios todos mal. Eu tive que passar depois um período, ainda hoje ainda me acontece, e faço yoga por causa disso, que é regredir para ir quase para o ponto onde eu estava para vir fazer as coisas direitas. Às vezes me volta quieto. Sim. Certo. Isto não é só work hard, é work smart, não é? Tem que perceber onde é que ia trabalhar para as coisas acontecerem. Olha, e nesta perspectiva de jogadores que estão a crescer e que dão um salto e que têm esta mentalidade, seria de esperar que os jogadores das seleções nacionais jovens, principalmente de Portugal, que a competição é muito feroz, não é? Não é qualquer um que consegue ir à seleção nacional, mesmo das jovens, não é? É sempre uma competição muito feroz, porque há muitos praticantes da modalidade. Seria de esperar que esses tivessem essa mentalidade mais apurada. E seria de esperar que, tendo essa mentalidade mais apurada, todos eles se tornassem profissionais de topo nos seus clubes. Mas muitas vezes nós vemos, não é, equipas que ganham a Youth Champions League e que depois desaparecem e não dão nada. E não dão nada naquele clube, aqueles jogadores depois nunca mais sabe. Os sub-19 campeões do mundo de não sei o quê, que depois também desaparecem e nunca mais soube falar deles. Quando olhamos para as equipas de sub-19 que ganharam os títulos que Portugal já ganhou nas camadas jovens, dizemos assim, eu se calhar lembro-me de 6, 7, 10, 15 destes 100 chegaram mesmo a um nível muito alto. Quando a minha expectativa esta malta, quase todos deviam chegar a um nível muito alto, devia ser a exceção e não a regra, não é? Como é que tu vês essa situação? Sim, olha, curiosamente, a última geração está a quebrar isso, que é esta geração que ganhou o Europeu de Sub-17 e Sub-19 futebol. Dar-te aqui alguns nomes: o Jota, o Trincão, o Rafael Leão, o Thierry, o Florentino, o Vinagre, os Diogos dos centrais do Porto, o Romário Barros, exatamente. Foi uma geração que realmente, toda essa gente, sim. Foi mesmo uma geração que realmente ganharam e estão todos com a idade que têm já a um nível bastante alto. Mas o que tu estás a dizer era uma coisa que acontecia muito. Aliás, há um caso muito conhecido, era da minha geração, agora é um ano mais velho do que eu, que se chamava Márcio Souza, e eles foram campeões europeus sub-17 há muitos anos, talvez há uns 16 anos, mais, 18 anos. E o Márcio Souza foi considerado o melhor jogador do mundo. Portanto, um português, eles ganharam, ele foi considerado com 17 anos o melhor jogador do mundo. E ele dá uma entrevista há 3 anos ou há 4 na Sport TV, a dizer que o sonho dele era ter jogado na Primeira Liga. O sonho dele, nunca jogou na Primeira Liga de futebol. E ele foi considerado o melhor jogador do mundo com 17 anos. E ele diz, ele também diz,
em grande parte por culpa minha. Em grande parte por culpa minha, porque acabou por não ter se calhar os comportamentos e os hábitos necessários para isso. E eu acho que é uma coisa que se calhar agora as coisas estão a mudar nesse sentido por causa disto, que é, eu tive vários casos de colegas que quando com 19 anos, 20, eram vistos como craques, são vistos como craques na idade que jogam, não é? Só que depois o desafio que vão ter a seguir é muito maior. Uhum. E havia casos de malta que percepcionavam que a coisa ia ser fácil, não é? E andavam 2, 3 anos a navegar ali na maionese, não tinham hipótese, e depois relaxavam e depois desapareciam. E desapareciam. Eu conheço dezenas e dezenas de casos. Fábios Pains desta vida, não é? Sim, mas há muitos Fábios Pains, não tão mediáticos, porque o Fábio Paim parecia mesmo que ia atingir um nível altíssimo, e portanto era mais conhecido, mas eu lembro de imensos... Ricardo, eu posso dizer que às vezes, isto aconteceu muitas vezes, quando eu jogava na Primeira Liga, de vez em quando eu encontrava a malta da minha geração, jogava no Porto, Boa Vistas, toda essa malta. E eu sentia que eles iam olhar para mim e dizer assim, olha, este gajo é que joga na Primeira Liga e eu jogo na segunda B, sabes? Porque a qualidade deles, comparado comigo, aos 19 anos, era tão grande, eles eram tão melhores do que eu, sabes? Só que o ser melhor que alguém num determinado momento não é garantia que vais ser melhor do que essa pessoa dentro de 2, 3 anos. Sim, mas como é que numa estrutura, vamos pensar numa estrutura como o Porto, como o Benfica, como o Sporting, ou seja, estruturas que, eu sei que há muitos clubes que dizem que apostam na formação, mas no fundo aquilo é uma academia para eles ganharem dinheiro, porque os pais pagam para os miúdos estarem lá e eles angariam ali, e não há mal nenhum nisso, não é? É um negócio como outro qualquer, não há mal nenhum nisso. Mas tu tens estruturas mesmo, em alguns clubes, eu disse os 3 grandes porque não conheço assim tanto futebol para saber se os outros têm ou não, mas tu tens estruturas em que o Benfica tem um investimento gigante nas suas camadas jovens, o Porto com certeza também, o Sporting com certeza também. Como é que não há uma preparação maior dos atletas, quer ao nível físico, já para não falar no emocional e no mental, que já vamos tocar no porque é que isto é tão tabu e porque é que tu tens alguns atletas que dizem que trabalharam contigo, mas tens muitos outros que se calhar nem eles próprios gostavam que soubesse que trabalham contigo, como se isto fosse uma cena de, ele não é, quando se vão um fisioterapeuta, uma cena normal, mas pronto. Estes clubes, como é que eles não têm um processo em que dizem assim, eu tenho que preparar esta malta que tem 19 anos para as exigências da Primeira Liga, não para as exigências do Campeonato Sub-19 ou das equipas B, ou tenho que preparar esta malta para a Primeira Liga. Como é que não há esse foco dentro dos clubes a dizer estes tipos têm que estar muito mais fortes fisicamente, muito mais preparados a todos os níveis, tático, não é? Às vezes parece que os tipos da equipa B não falam com o resto da equipa A, não é? Eles andam aqui a fazer uns jogos, depois vão à equipa A e ficam deslumbrados. Hoje em dia menos, não é? Eu acho que hoje em dia nota-se a todos os níveis menos esse momento. Mas parecia que eram 2 equipas paradas. Sim. Mais uma vez, acho que aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, com o lançamento do Campeonato Sub-23, com a Youth League, acaba por aproximar mais fechar esse gap que havia, porque realmente antigamente havia a Júnior Sénior, não é? E, por exemplo, tu podias estar a jogar como Júnior num campeonato nacional, mas onde apanhavas equipas bastante acessíveis, e passado um mês estás numa equipa séria e estás a jogar no Dragão com 50 mil pessoas. Não é? Isso aconteceu-me, por exemplo, quando eu jogava no Padroense, não é? Que era o nível, eu cheguei a jogar contra gajos que tinham 15 quilos a mais. Não é? Eu chegava ao campo, entrava para o campo e olhava para o gajo que ia apanhar pela frente e aquele gajo de atleta não tinha nada, não é? E é verdade, isto acontecia porque são amadores. Não é? Eu cheguei a ter um mês, eu chegava ao treino e os meus colegas estavam a comer uma bifana e a beber uma cerveja antes de começar o treino. Eu vivia esse ambiente, esse contexto. Eu, passado um mês, e isto foi literalmente passado um mês, faço um jogo amigável de pré-época com o Porto em Aveiro, com 25 mil pessoas. Contra o Bruno Alves, João Moutinho, o Gameiré, Falcão, Hulk. Sim. Essa equipa mítica, não é? Essa equipa, não é? A equipa de 2009, 2010. Como é que tu lidas com isto? Como é que tu... Há uma diferença gigante, não é? É uma diferença gigante. E eu acho que agora, isso, no caso dos miúdos, estas competições intermédias
é mesmo Sim. para isso. Eu acho que é mesmo para as equipas B espetaculares. Pá. E um miúdo, por exemplo, com muita qualidade e jogar um ano à segunda liga é brutal para ele, porque é um campeonato de malta muito experiente, muito físico, joga-se menos futebol, joga-se com físico, é muito mais Sim. agressivo. Isso aí eu acho que são políticas que vieram ajudar essa integração. Agora, onde tudo se desenvolveu, físico, tático e técnico, acho que as coisas têm vindo a desenvolver-se para fechar esse gap, para que não seja assim um impacto tão grande quando eu vou a uma equipa sénior, não é? Mas as questões mais mentais e emocionais, elas nem sequer são trabalhadas muitas das vezes na equipa sénior, portanto, o jogador acaba por Não, desenvolver a esse nível não podemos esperar milagres, não é? Se nas equipas séniores às vezes isto ainda é um tabu, quanto mais aí nos miúdos. Obviamente, imagino que a tua percepção, aliás, não imagino, eu sei que a tua percepção, porque já abordamos sobre isto até no curso e já vi outras entrevistas tuas, onde isto é um tema cada vez mais natural no futebol de hoje em dia. O coaching é um tema cada vez mais natural, não é? Trabalhar a parte mental e emocional dos atletas é cada vez mais natural. Seja pela vertente de departamento de psicologia, seja pela vertente de tenho mental coach, sport coach, qualquer coisa que eu lhe queira chamar, não é? A designação que for mais sexy a nível de marketing que eu queira chamar, é isto que se faz. Mas, independentemente disso, ainda estamos muito longe do ponto onde isto é uma prática normal, certo? Sim, olha, tu estás no curso que nós estamos a fazer aqui à segunda-feira e ainda ontem, quando nós terminamos o curso, tu vês que a gente fala das coisas de uma forma muito prática, não é? Damos exemplos práticos e case studies e depois explicamos as estruturas e ajudamos a pessoa a ligar a estrutura ao case study e a tentar ajudar o atleta, o treinador, o dirigente, o que seja. E acho que é simples, não é? É simples perceber que alguém, se fosse de uma estrutura de futebol, um dirigente, um diretor desportivo, um treinador, estivesse presente, como estão presentes lá algumas pessoas, é fácil perceber que, quer dizer, não há aqui nada a esconder do que é o trabalho, daquilo que é feito e do quanto pode ajudar se isto estivesse integrado dentro de um clube. Agora, o psicólogo ainda é visto, e eu trabalho com muitos jogadores que têm psicólogo no clube e não vão ao psicólogo. Certo. Não é? E parece que vem o psicólogo ainda como quem vai ao psicólogo não está bem para jogar. Portanto, se o treinador sabe que o jogador foi ao psicólogo, se calhar vai deixá-lo de fora. Certo. Depois, em relação aos coaches, eu não sei, mas talvez houve aqui uma fase em quando esta palavra começou a aparecer, começou-se a passar uma mensagem do tu podes tudo, tu consegues e tudo mais, não é? E acho que a maior parte das pessoas, e é normal, porque nunca fizeram um curso ou nunca tiveram uma experiência como nós estamos a ter num curso, se calhar olham para o coaching como oradores motivacionais e pessoas que vão ali e dão 2 gritos e metem uma música e um vídeo espetacular. E o trabalho que eu faço, não é? Não tem nada a ver com isso. Aliás, é tudo menos isso. Quando me ligam eu tenho vários clubes que me ligam para ir dar a palestra motivacional no próximo domingo, sabes? E eu digo assim, olha, não faço isso. Mas se quiser, eu conheço uma pessoa que posso... mas ele é coach? Não é coach. Tipo, uma palestra motivacional não tem que ser coach. E ela assim, mas então o que é que tu fazes? Eu falo com as pessoas e tento encontrar com elas, dentro delas, o que é que as motiva e o que é que não as motiva, o que é que lhes tira essa motivação. Mas isso é um trabalho a médio e longo prazo, não é uma coisa que eu domingo vou lá e faço. Porquê? Porque esse tipo de intervenções no desporto são bastante perigosas, sabes? Porque eu já fiz. E correu muito mal. A primeira que eu fiz correu muito mal. Eu até posso partilhar, porque foi no Padroense. O clube onde eu joguei. Eu mal terminei as certificações e tudo, eu quis fazer a experiência num clube. E a primeira coisa que eu faço foi criar uma palestra com uma música e com um vídeo onde passava a pessoa mais importante da vida de cada jogador. Antes de entrar em campo, eles tinham vindo do aquecimento. E o treinador disse, tu metes os gajos, nós precisamos mesmo ganhar este jogo. E pronto, eu fiz o que tinha a fazer, na minha melhor intenção, não é? Aquilo acabou e vi o pessoal todo a mandar murros, um tinha-se magoado antes de entrar em campo, mandou um murro lá na porta de ferro, partiu-se todo. E eu fui para o camarote lá com
com 3 ou 4 não convocados, e o Fábio, o jogador lá que estava ao meu lado, ainda estava com o papel a limpar as lágrimas. E eu olhei para o Fábio e disse assim, Fábio, o que é? Estás constipado, não? E ele disse assim, não, aquele vídeo matou-me, aí o que tu fizeste, eu nem conseguia jogar se estivesse lá dentro. O Fábio diz-me isto, não é? E eu cá para mim, bem, então isto pode correr mal, não é? Isto pode correr mal. Então, afinal, se calhar... O que é verdade é que a coisa não correu mesmo bem. E estávamos a perder 2-0 aos 12 minutos de jogo. Certo. E a sensação que eu tive no final do jogo dos jogadores foi... Aquilo foi para o nível de energia foi para um patamar que não era adequado a quem precisava ter o mínimo de discernimento para jogar futebol passado 5 minutos. Certo. Pronto, e portanto eu não acredito tanto nesse tipo de trabalho, por experiência e também por outras partilhas Há casos em que funciona, muito bem, não é? A contexto, a nível empresarial acho que é espetacular. Há palestras que mexem mesmo com as pessoas, por exemplo, não é? Agora, numa equipa de futebol, antes de uma competição, é preciso ter muito cuidado, estamos a falar para 25 pessoas diferentes. Sim. Sendo que não só estamos a falar para 25 pessoas diferentes, como lá está, não é? Se não tivermos atenção ao contexto ou não sequer tivermos a trabalhar com as pessoas, ou seja, isto não for uma coisa que seja trabalhada não é? Ou seja, uma coisa é tu estás a trabalhar com o treinador dessa equipa e com alguns dos jogadores da equipa e portanto conheces-los, eles conhecem-te a ti, estás integrado e antes do jogo vão fazer alguma coisa. Outra coisa é alguém que é ali de paraquedas. É capaz de ser diferente. A própria forma de fazer isso é capaz de ser diferente. Certo. Tu alguma vez, quando tens esse tipo de envolvimento com as equipas, também fazes algum trabalho com a equipa toda ou normalmente é mais individual o trabalho que tu fazes? Sim. Olha, nós ano passado, não vou falar em nomes, nunca vou falar claro. em nomes, mas ano passado nós fomos chamados para uma equipa da segunda Liga que estava ali a 6 jornadas de fim e queria subir divisão. Certo. E a coisa não estava a correr muito bem, eles tinham vindo de uns jogos que não tinham ganho. E foi a primeira vez que fui chamado para este contexto de emergência, sabes? Façam aqui magia, por favor. E na altura até fui com o Paulo Espírito Santo, conheces bem? Sim, conheço. Fomos os dois e nós, antes de começar o processo, fomos falar com a direção, não é? Foi a direção que entrou em contato connosco e nós vinhamos depois no carro para o Porto, depois da conversa com a direção, e íamos a pensar, em 6 semanas, o que é possível fazer para criar o maior impacto possível, não é? Sabendo que o maior impacto é desenvolver pessoas. Vamos ter que conseguir em 6 semanas desenvolver pessoas, desenvolver o treinador. E a primeira barreira que nós tivemos foi a equipa técnica, sabes? Porque não foi a equipa técnica que pediu, foi a direção que pediu. Claro. E quando nós estávamos com a equipa técnica, existiram imensos desafios, não é? E nós, depois de estarmos um bocadinho com a equipa técnica, pedimos, ok, nós podemos estar com os jogadores. E depois de estarmos com os jogadores também tivemos em equipa, não é? Em equipa, onde há sempre 2, 3 que lideram, não é? Certo. E esses 2 ou 3, se estiverem virados para o outro lado e se aquilo não fizer sentido, também se torna muito desafiante. Então, claro. Este trabalho de uma forma holística numa equipa tem que ser feito com uma certa arte. Uma certa arte quase de tu seres um gajo que faz parte daquilo tudo e que se calhar não te intitulas como coach ou como alguém que vai motivá-lo, sabes? E essa é a experiência que eu procuro no futuro. Eu gostava de ter a experiência de fazeres parte da equipa técnica mesmo, não é? De seres o preparador mental. Pronto, mal preparador físico, preparador mental. Pronto. Sim, olha, está aqui uma pessoa que nos vai ajudar a lidar com a questão mais mental e emocional. Mas, por exemplo, os primeiros 15 dias, nem ter qualquer tipo de intervenção, sabes? Observar só o que está a acontecer, entender o que está a acontecer, começar a entender padrões, criar relação com os jogadores, para chegar ao ponto de eles falarem de uma forma aberta e tranquila. Certo. E não estarem sempre a pensar que estão ali sobre teste e sobre... Porque tu sabes perfeitamente neste trabalho, e eu tenho experiência muitas vezes dos pais, não é? Felizmente tive aqui 2, 3 casos mediáticos com quem trabalhei, e eles partilharam na imprensa, e começaram a ligar montes de pais. E alguns deles, ao final de 3 sessões, perguntam: acha que o meu filho tem o perfil mental e emocional daquele jogador que você trabalhou? Portanto, repara,
parece que é quase por impulsividade que o pai vem procurar o apoio para o filho, sabes? E não não vem procurar que o filho lide melhor com as suas emoções, ou que tenha mais clareza no momento de tomar uma decisão, ou que se conheça um pouco melhor, sabes? Eu acho que isso é capaz de ser pedido mais. Não, tu falaste, tu estavas a dizer assim, pá, esta equipa chamou-nos porque eles queriam subir divisão, faltavam 6 jornadas, eles queriam que nós fizéssemos magia. E eu estava a pensar quer a nível desportivo, quer a nível empresarial, eu tive algumas experiências, muito poucas, com o desporto. Uma delas, estou até na entrevista com o Remo, vocês falaram, foi no Boa Vista, sim. No tempo da outra senhora, ainda estavam na 6ª divisão na altura. Estava na segunda vez, sim. Estava na segunda vez, portanto foi a primeira experiência que eu tive mesmo com uma equipa, e aí estava mais integrado um bocadinho até na equipa técnica, portanto foi uma experiência assim, mas tive muito poucas experiências, mas quer a nível desportivo, quer a nível empresarial, a maior parte das vezes em que se pensa, pá, vamos fazer uma formação, vamos fazer um curso, vamos fazer um programa, a maior parte das vezes é quando alguma coisa está mal. É quando é preciso atingir os objetivos, quando temos que fazer aqui precisamos de dar aqui uma mexida na equipa, precisamos de fazer aqui alguma coisa. Raramente, e eu estou a dizer raramente, mesmo nas empresas, apesar de haver algumas que fazem, mas mesmo nas empresas é raro, estamos no ano anterior a dizer assim, ó, nosso programa para o próximo ano vai incluir esta e esta e esta temática. E portanto gostávamos para que o Ricardo viesse cá trabalhar a questão da comunicação dos líderes e assim, isso. Muito raro é isso, normalmente acontece aqui alguma coisa. Portanto, nessa perspectiva, pode ser pedido mais que os pais tenham essa ideia de não, deixa-me dotar o meu filho das capacidades. Às vezes nós vemos que na escola aquilo que eles vão perguntar aos professores é se ele se portou bem e se tirou boas notas, e não perguntar sobre o filho, não é? Sobre o professor, como é que ele é, o que é que ele viu, como é que é o processo de crescimento dele. Às vezes é dizer, portou-se bem, tirou as notas, pronto. Senão vai apanhar quando chegar a casa. Esperamos que nesta questão desportiva seja diferente. Há esse nível de consciência, assim, de quase sempre no limite, não é? Quando a coisa está a sair do... Por exemplo, esta equipa já queria subir divisão no início da época, mas eles acreditam que o aspecto mental e emocional não é importante. Então, se é importante, como é que não está lá uma única pessoa? Como é que não está lá desde o início da época? Não, o que é que tu achas sobre a minha teoria e esta é uma teoria baseada numa outra observação, mas a minha teoria é: o treinador, na sua maioria das vezes, tem medo que o coach lhe vá tirar uma parte daquilo que é importante no trabalho dele. Ou seja, para muitos treinadores haverá esta ideia de o meu trabalho é para motivar a malta, não é? O meu trabalho é pô-los preparados mentalmente para isto. Porque, para muitos treinadores, eles não fazem a preparação física, têm um preparador físico, certo? Não tem que pensar a maior parte dos treinos, porque não é? Os treinos do Mourinho e do Guardiola andam por aí por todos eles, não é? Toda a gente tem os mesmos fecheiros e as mesmas pens com os mesmos esquemas de treino. Também ninguém inventa nada tático desde o Bela Gutmann ou qualquer... não sei, não é? Ou seja, ninguém inventa nada. Portanto, não sei se para muitos treinadores, diz-me a tua opinião quando lidas com eles, se eles não veem que ter aqui este preparador mental, então e o que é que eu fico? Não é? Afinal, o que é que eu faço se tiver aqui um preparador mental? O que é que tu achas sobre esta minha teoria, Pardo? Acho que concordo. Concordo. E eu tenho que ter aqui... Eu sou aberto a falar sobre isto, que eu falo isto com eles, mas tenho que ter algum cuidado porque eu trabalho com treinadores. Certo. E não os quero magoar, não é? Não os quero magoar naquilo que vou dizer. Mas é uma coisa que eu lhes digo, portanto, posso também dizer aqui, que é, o treinador de futebol, como o jogador de futebol, é dotado das 4 competências: o técnico, o físico, físico, técnico, tático, e vamos pôr mental e emocional, uma barra, como um só. A questão é que, como há 30 anos não havia, por exemplo, um treinador de guarda-redes, as equipas não tinham um treinador de guarda-redes, e depois veio-se a provar e veio-se mostrar que era importante haver uma pessoa mesmo específica para treinar essa posição, porque é uma posição bem diferente. E hoje em dia não há uma única equipa técnica. Não é? Se um clube de futebol hoje não tem treinador de guarda-redes, os guarda-redes chegam lá e dizem, não fico neste clube. Quem eu faço? Exatamente. Vou ficar aqui a passar a bola um para o outro. Eu acho que
nós estamos a entrar na era, não é? De que começa a ser tão evidente a importância de alguém que trabalha este aspecto mental e emocional dentro do plantel, que dirigentes, treinadores e tudo mais podem dizer, ok, olha, nós não sabemos fazer isto, ok? Sim. Nós não sabemos, ninguém nos ensinou, não fomos formados. E não temos que saber tudo sobre todas as coisas. Exatamente. Pá, e era porreiro ter uma pessoa que não percebesse, se calhar, nada de futebol, não é? Mas que percebesse, de como ajudar a focar uma equipa na tarefa, ajudar uma equipa a definir objetivos, a motivarem-se, a criar coesão de equipa, a poder comunicar melhor uns com os outros, eu próprio da equipa técnica e treinador poder comunicar melhor com os meus jogadores e também comunicar melhor com a imprensa, comunicar melhor com a direção. Porque é engraçado, Ricardo, que o Pedro ontem deu esse exemplo, não é? Que é, há treinadores que dizem, o aspecto psicológico e mental não é assim tão importante e tal. E depois, quando não há resultado, não vês nenhum treinador a dizer assim, eu venho aqui assumir que eu tive mal porque não era o 4-3-3. Eu hoje devia ter jogado o 4-4-2. Eu não ouvi nos últimos anos um treinador a dizer isto. O treinador vai dizer, a equipa estava desconcentrada, a equipa faltou o foco nos minutos finais, eu senti uma equipa demasiado apática na primeira parte, só tivemos atitude na segunda parte, e todos estes aspectos são aspectos que derivam e têm como base a parte mental e emocional. E são todos treináveis, isto não é mais uma vez, isto não é como também não é como o talento, é tudo treinável, é tudo trabalhável, não era preciso fazer nada disso. Eu acho que às vezes há aí uma mescla. Uma vez eu vi acho que foi o Pedro que falou nisto, e da minha experiência confirma-se perfeitamente, se calhar da tua também, que é a emoção principal que eu esperaria encontrar quando trabalho com jogadores de futebol, treinadores ou clubes de futebol, a emoção principal que eu achava que ia encontrar era alegria e felicidade. Era isto, não é? Porque eu vou falar com pessoas, como tu estavas a dizer, estão a cumprir o seu sonho de infância. Não é? Aqueles jogadores são os tipos que conseguiram, no meio do grupo de amigos deles, não é? Eu quando vou falar, sei lá, seja com o Padroense, seja com o Leixões, seja com o Barcelona, seja com o Manchester, aqueles gajos são os gajos que conseguiram. Todos os amigos deles queriam ser jogadores de futebol, inclusive eu com 2 pés esquerdos, e aqueles foram os tipos que conseguiram. Portanto, a ideia ali devia ser, eu vou encontrar pessoas muito felizes, muito alegres, os treinadores provavelmente estão muito alegres porque têm trabalho, os diretores, estão a viver, estão num clube que é a sua paixão, não é? E, se a malta vibra cá fora e estão lá dentro a poder ajudar o clube. Essa deveria ser a emoção mais notória, só que a emoção mais notória é medo, não é? Os jogadores têm medo do treinador, o treinador tem medo dos dirigentes, o dirigente tem medo dos sócios, os sócios têm medo de perder, toda a gente tem medo do... o medo parece que está ali sempre, e portanto eu não posso dizer nada, eu não posso abrir o jogo, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso, não é? Eu não posso, porque estes gajos, estes gajos vão dar cabo de mim. É isso. E eu até às vezes penso se haveria a possibilidade de criar algum tipo de estrutura no futebol, algum tipo de bolsa, não faço ideia, alguma coisa que fosse possível. O sindicato tenta fazer isso de alguma forma, mas não para um treinador que é despedido. Um treinador que é despedido vai para a rua e não tem salário, não é? Mas o medo deriva, obviamente, dos medos mais primários que nós temos, não é? É o medo de não ser suficiente e, eventualmente, o medo de não conseguir pagar contas, o medo de não conseguir poder sustentar a minha família, não é? E o futebol parece que é uma coisa, desculpa, estou a dizer o futebol, o desporto no geral, mas o futebol acaba por ser um bocadinho mais porque em Portugal vive futebol profissional. A maior parte das modalidades em Portugal, tu podes ser um atleta de topo numa modalidade, mas tens o teu trabalho. Certo. E, entre aspas, falhares na competição do domingo não vai mexer tanto com a tua estrutura financeira e familiar e tudo mais, não é? O futebol, sim. O futebol, quando tu te dedicas a nível profissional, aquilo é a tua vida, abandonaste tudo para estar ali e, portanto, se a coisa não correr bem e se os próximos 2 jogos a bola não entrar, tu podes... Pedro, está bem, mas quando tu chegas a determinado nível, se a coisa não correr bem, tu tens uns milhões na conta, não é? A determinado nível, sim. A determinado nível, sim. Jesus não tem medo de não conseguir pagar as contas, não é? Estou a dizer o Jesus, podia dizer o Sérgio Conceição, o Pep Guardiola não tem medo de não pagar as contas. E não me parece que eles estejam mais felizes que os outros. Certo. Ou seja, parece que de alguma maneira, eu percebo isso, eu tenho isso, eu sou
empresário por conta própria também, não é? Não sou empresário por conta própria, tenho a minha empresa, mas nós os dois somos freelancers. E portanto, pá, eu tenho 4 filhos e eles comem bem, ainda por cima, é que nem saltar uma refeição de vez em quando para ajudar a família eles fazem, nada. E portanto, obviamente, isso também é uma questão que está aqui atrás, não é? Aquela coisa de, ok, o que é que eu tenho que fazer para conseguir gerar determinados resultados na minha empresa, para conseguir gerar determinado rendimento. Portanto, eu percebo que haja isso. Ainda assim, na minha atividade, eu estou a fazer uma coisa que adoro. A maior parte das vezes, pronto, tirando quando tenho que ligar a gajos chatos e não sei o quê, tirando isso, a maior parte, 90% das coisas que eu faço, eu adoro. E, portanto, a emoção que eu sinto no dia-a-dia, normalmente, é, pá, isto é fixe. Eu estou a gostar disto, isto é uma situação porreira. Portanto, lá está. Aquilo que eu imaginaria que acontecia no futebol é que fosse assim, é que a malta tivesse, pá, que fixe, não é? Estamos aqui, ok, eu não sei se isto vai correr muito bem, Sim, pô, sim. mas enquanto não correr, isto é espetacular. Sabes que estás-me a dizer, quando eu comecei a fazer o trabalho enquanto coach, eu tive a felicidade de, desde bem cedo, trabalhei com atletas de todo tipo, e continuo a trabalhar. Eu não vou deixar de trabalhar com um atleta só porque jogo na 4ª divisão, nada disso. Eu trabalho com toda a gente. Mas tive a felicidade de ter a experiência de trabalhar com todo tipo de atletas, de vários patamares, sabes? E ao final de 6 meses de atividade, eu estava a viajar na Europa para trabalhar com atletas de grandes clubes. Eu achava que ia chegar lá, tal e qual como tu, que é, meu, a vida aqui deve ser incrível, né? Tudo. E via miúdos, porque apanhei aqui muita geração, essa geração de sub-17 e sub-19, e apanhei miúdos com 20 anos, com níveis de ansiedade enormes, sabes? Gigantes, do medo de não corresponder àquilo que as pessoas pensam deles. Atletas que foram transferidos por 30 milhões, sabes? E no dia a seguir já lhes estão a exigir isso. Eles custam 30 milhões, não é? Claro. E então, eu acho que há um síndrome, não é? O síndrome do impostor, que é eu não sei se sou tão bom como as pessoas pensam que eu sou. E isto, eu posso estar aqui a enganar as pessoas, não é? Certo. Na verdade, nunca é o atleta, é todo o contexto que está à volta dele que está a criar uma projeção. É uma projeção, não é? O Félix ter custado 120 milhões foi uma projeção. Foi este miúdo, um dia vai valer isso, não é? Porque não é um jogador que marca. E depois também, ainda por cima com aquelas, não é maroscas, são coisas normais de negócio, que é, ele custa 120 milhões, mas o Benfica teve que comprar 2 por 20 milhões cada um, não é? Tipo, eu vendo este por 20, mas tenho que comprar um por 60, não é? Pronto, nas minhas contas isto não dá bem 120. Ou seja, ainda por cima, mas fica claro, fica com essa projeção de que aí, pá, isto custou 120. Não é? Sim. Vai chegar aqui e vai fazer 3 gols a cada 10 minutos, não é? Pelo menos, era a minha expectativa. Quando o Neymar foi para o PSG por 230 milhões, a minha expectativa era, pá, menos de um hat-trick é derrota. Exatamente. Todos os jogos, menos de um hat-trick, todos os jogos é derrota. O Neymar veio falar disso agora há pouco tempo, ele diz que está cansado do futebol, ele está certo, eu vi a entrevista a dizer que este será o último Mundial dele, não é? Está cansado. Ele não está cansado do futebol, não é? Dá para entender, ele está cansado, é de todo esse mundo que existe fora. Agora, e ele também pode-se trabalhar para lidar com esse mundo, porque o Ronaldo também não vive num mundo diferente, não é? É o mesmo. Claro. Das tuas experiências, os tipos mais felizes estão na 4ª divisão? Então. Eu tenho atletas tenho um atleta aqui que joga num dos 3 grandes, que não posso dizer nomes, senão pode saber. Mas ele diz assim: ai, quem me dera voltar para o meu... Pronto. E é um clube que está na segunda liga. Sabes? E ele diz isto muitas vezes. Eu lá é que era feliz. E vou voltar lá eu vou voltar a ser feliz a jogar futebol. Agora ainda não consigo. Não é? Porque... mas é engraçado que disseste aí uma coisa que é muito engraçada, que é, tu tens às vezes atletas que são transferidos para determinado clube, parecem que desaprenderam de jogar à bola, não é? Parece que já não sabem correr, que não sabem passar, que não sabem não sei o quê. E de repente voltam a um clube, onde conseguiram ter sucesso no passado e parece que voltam a ligar o chip, não é? Parece que voltam a ligar uau, era assim que eu fazia e era assim que eu me sentia. Sim. E é mesmo desses que eu acho que, se calhar aqui uma preparação mental é que ia mesmo ajudar esta cena a funcionar bem, porque isto é mesmo...
Não é o clube, não é o outro clube que faz nada, não são os outros adeptos que gostam mais dele do que o adepto onde eles foi, não é o treinador não gosta, o homem, e este homem gosta de mim, o outro homem não gosta, não é? Portanto, não é nada disso, é mesmo uma questão de conseguir encontrar aquele happy place onde eles tinham no outro sítio, não é? Sim. Sabes que eu falo sobre isso praticamente em todas as partilhas que faço nesta área, é que muitas das vezes o atleta atinge o topo a divertir-se. O atleta atinge o seu primeiro topo a divertir-se. E ele não está muito importado como é que conseguiu isso. Ele está a divertir-se e simplesmente joga cada dia melhor. Há um momento, não é, em que ele, entre aspas, habitua as pessoas a um determinado nível, vale uma transferência de milhões e a partir daí começam os problemas. Que é ele que deixa de jogar, muitas das vezes, com aquela sensação de se divertir e de estar em flow, e começa dentro dele a criar padrões e loops mentais, que é agora eu tenho de provar a esta gente toda, pá, que eu valho isto, que eu sou tão bom como mostrei no passado, e isso começa a causar um ruído, pá, que não é compatível com o estado de flow. E depois, muitas das vezes, é um ciclo que nunca termina mais. Eu jogo um bocado pior, e jogo pior, meto mais pressão ainda, com mais pressão volto a jogar pior, e às vezes há jogadores que passam 2, 3, 4, 5 anos a um nível bem inferior àquilo que podem. E depois, um dia mais tarde, voltam a uma situação novamente de conforto, onde simplesmente desligam-se da vontade de mostrar, só se querem divertir, e de um momento para o outro, pá, disparam outra vez e voltam a conseguir ter uma performance melhor. Mais uma vez, isto é mental ou não é? Não é? Isto tem tudo a ver com essa parte. Pá, não é físico, desculpa. Não é técnico. Não sei se é mental, mas físico não é de certeza, portanto, nem físico, nem técnico, nem tático, portanto, só resta uma, não é? Dessas quatro, só resta uma. Nos miúdos, e tu falaste aí que trabalhaste e trabalhas com bastante sub-20 e que agora estão, não é, a despontar. Quem é que te chama? É o miúdo que tem essa consciência? É o agente? É o pai? É o treinador? É o clube? Então, olha, vou-te contar a história que assim ficas já a saber como é que tudo aconteceu. Vários, né? Sem nome, mais uma vez. Houve uma... Eu trabalhei com um jogador que teve resultados muito interessantes. Foi o jogador que me procurou, inicialmente. Okay. E esse jogador fazia parte de uma empresa. Como é que ele te conheceu? Como é que ele conhecia-te pessoalmente e viu que depois fazias este trabalho ou conheceu o teu trabalho? Eu comecei a publicar umas coisinhas no Facebook, sabes, há 5 anos atrás, e aquilo chamou-lhe a atenção. Eu acho que as perguntas tocou-lhe em algumas dores, e ele veio querer procurar saber um bocadinho mais e tal, e na altura também foi um bocadinho, bateu com aquele momento do Éder, e o Éder fala da Susana, começou a mostrar, pronto. E ele veio ter comigo. Esse jogador, ele era agenciado por uma empresa, certo. E partilhou com essa empresa que eu o tinha ajudado. Essa empresa contrata-me. Certo. Essa empresa já tem 4 jogadores no Sub-17 de Portugal. Aliás, Sub-17 não, já íamos começar o Europeu Sub-19. Eu acompanho esses 4 jogadores, depois o que é que acontece? Eles são campeões europeus Sub-19. Nós temos aqui, entre aspas, um mini Éder, porque... eu sei que posso partilhar porque ele partilhou sobre isso, porque quem marcou o gol no Campeonato da Europa de Sub-19 foi o Pedro Martelo. E nós no dia anterior, isto foi muito engraçado, nós no dia anterior nós já estava a trabalhar com ele há algum tempo e ele não era titular. E eu disse assim, mas como é que tu vais decidir a final se tu não vais chegar? E ele assim, porque nós vamos ver agora aqui o gol vai acontecer e amanhã vai acontecer. Eu lembro perfeitamente, nós fomos eu e a minha namorada na altura fomos para a Tunísia de férias e o voo era a hora de jogo, mas o voo estava marcado há imenso tempo, lá fazia que eles iam à final, né? E eu não vi o jogo. Quando até revolver o resultado e tinha sido o Pedro a marcar o gol. E depois até no abraço que eles dão, estás a ver? Estão lá 4, não é? 4 com quem eu estava a trabalhar naquele momento, foi um momento muito especial para mim. E depois eu comecei a ir ter com eles em vários momentos. E eu ia à seleção, ao estágio da seleção, ter com eles. E de vez em quando eu ia ter com um e descia o outro que eu não conhecia. Estás a ver? Lembro perfeitamente, por exemplo, da última vez que fomos lá, eu estive com 4 e estavam 4 mais 2 colegas dele de equipa que também quiseram estar comigo e estar a fazer lá uns pequenos exercícios. E as coisas foram acontecendo assim.
Ok. Olha, eu lembro de chegar ao Porto nessa vez e tinha uma mensagem de um desses a pedir para eu viajar na semana a seguir para ir ter com ele. Portanto, o que é que acontece? Eu acho que... e depois disso também começou a acontecer, por causa de um caso de partilha nos jornais e não sei o quê, começaram a ligar os pais, né? Aí foram Certo. os pais para trabalhar com miúdos de 14, 15, 16 anos. Depois dos jogadores também vêm os clubes, né? Porque os jogadores também partilham e acaba por vir o clube. Ano passado o clube que nos contactou foi por causa de 2 jogadores que também jogavam nesse clube. Certo. Sentes que há mais curiosidade ou mais resistência neste momento? Ou seja, os jogadores, quando partilham isto, tu tens dificuldade que o clube põe aqui alguns entraves, ou o treinador não olha bem para isto, ou pelo contrário, notas que eles estão cada vez mais curiosos a perceber o que é que vai acontecer? Sim, olha, eu acho que ao longo dos últimos 4 anos, eu vou dizer, Ricardo, eu senti que fui daqueles que andei mesmo a partir pedra, sabes? Eu bati muito mal no primeiro ano. Eu no primeiro ano passei muito mal, porque eu, para trabalhar com um jogador, eu precisava de falar com 20, sabes? Claro. Era uma Claro. coisa assim, e agora não. Agora, entre Porque aspas, eles tinham receio sequer de experimentar? receio de experimentar, achavam que isto não era para eles, achavam que não precisavam, achavam que não fazia sentido. Provavelmente eu também ainda não era muito, não tinha assim a capacidade de lhes fazer as perguntas certas. Certo. Com as perguntas certas a coisa fica bem clara, não é? Claro. Mas a verdade é que ao longo do tempo eu comecei a sentir que há uma maior abertura. Sim. E o que eu sinto hoje é, em Portugal, por exemplo, as pessoas que não têm este tipo de trabalho começa a quase até a ser uma questão financeira, sabes? Isto é, os jogadores até aos 19 anos não ganham, não têm um ordenado. Ok. Muitos miúdos que jogam no Sub-23 ou indivíduos inferiores ganham 300 euros, 400 euros. É Certo. difícil para eles pagar um processo de coaching. Portanto, Certo. quando eu começo a ouvir que eu não tenho condições financeiras, já é aqui um início porreiro, tipo, olha, mas se pudesse fazia, não é? Sim, mas os clubes ainda não têm. Essa cena das condições financeiras no futebol às vezes faz-me um bocado de espécie. Não que o jogador não tenha condições financeiras, que eu percebo, ele tem o salário dele e muitas vezes, os miúdos jovens, contratos de júniores, essa coisa toda, não, portanto, ganham tudo em meia na maior parte dos casos. Mesmo na segunda liga não é taxativo que tenham um ordenado por aí além. Mas os clubes quando dão 5, 6, 7, 10 milhões por um jogador, depois não têm para um coach, não é? Não, por amor de Deus, essa não, quando diziam assim, não, vamos testar para ver se isto funciona, eu não preciso testar, eu sei que funciona, mas não há, ou seja, eu tenho dificuldade nessa alocação de recursos, que é 5 milhões para um jogador, conseguimos facilmente, é porque é preciso, não é? O coach não vai ganhar 5 milhões em 10 anos que trabalha aí. Não sei qual é o teu preço, Pedro, mas eu imagino. Não, é isso, sabes? Estou a imaginar que 5 milhões desse para muitos anos. Percebes? É o que eu estou a imaginar. Mas é engraçado, porque sabes que a maior parte das pessoas que lidera as equipas é malta que jogou no passado, né, lá atrás, onde isto não existia. E é engraçado ver que alguns diretores desportivos chega a janeiro, a equipa não está a render e acaba por ser sempre mais fácil, não sei, ir buscar 2 avançados. Estou habituado. É o hábito. Não, aí é o hábito, não é? É um hábito. Esta é a estratégia que eu me habituei a fazer, mesmo que não funcione. Exatamente. Vou buscar mais 2 avançados e em princípio isto deve funcionar, porque vai mexer aqui qualquer coisa, ou então troco o treinador. Manda o treinador embora. Em Portugal é muito comum uma equipa ter 3 treinadores no ano, não é? Certo. Então, custa-me também, como tu estás a dizer, custa-me a perceber como é que, por exemplo, algumas equipas que sei lá, pagam um ordenado médio de jogador de 15, 20 mil euros, por exemplo, aqui em Portugal, poderá haver algumas equipas a pagarem isso, porque isto às vezes nem só acontece. Ok, não ter um coach, para mim, é uma falha, não ter uma pessoa para treinar, mas muitas das vezes até acontece isso no departamento médico, que é, pode-se buscar mais um jogador por 20 mil euros, mas colocar mais um fisioterapeuta muito bom que consiga, sei lá, manipular os jogadores, isso é muito caro. Okay. Não percebo. Pois, a ideia é tu ver nos grandes clubes
é que eles gastam milhões de euros nessas coisas também, não é? Sim. Porque o atleta... Há uma parte do hábito que eu consigo mais ou menos compreender e que liga-se um bocadinho com aquilo que tu estavas a falar, que é, o futebol é um meio muito mediático. E sendo um meio muito mediático, há aqui, como a política, de uma certa forma, estás sempre em permanente julgamento, não é? E enquanto adepto, tu de certeza que sentes isso da mesma maneira que eu sinto, que é, pá, este gajo não joga nada, porque é que o treinador mete este e não mete o outro, este gajo é nada, este gajo é burro, este gajo é bom. Há sempre... Toda a gente manda habitados, toda a gente é treinador de bancada, toda a gente sabe, não é, quem é que devia jogar e quem é que não devia jogar, este gajo, mesmo não sabendo nada do que se passa lá dentro, certo? E, portanto, é um meio muito de muito julgamento e de muita imagem cá para fora, não é? Passa muita imagem cá para fora. E eu acredito que parte disto, parte destes comportamentos que são hábitos, apesar de não funcionarem, ou seja, apesar de dizerem assim, pá, isto não, esta cena de trocar o treinador não funciona muito bem, mas experimentar uma coisa diferente vai ter um custo de imagem, que é, se não funcionar, eu vou ser o totó que, em vez de trocar de treinador, fez outra cena qualquer. Eu vou ser o totó que, em vez de contratar um jogador, pá, veio contratar, olha este gajo, agora veio contratar um coach, em vez de um jogador, quando a equipa não marcava gols, precisava era de um avançado, não era de um coach. Não é? Eu acho que há uma imagem que a malta tem dificuldade em dar esse passo, dizer assim, não, é nisto que eu quero arriscar. Sim. Mas mesmo que os outros não funcionem. Sim. Mas é engraçado, sabes, que quando tu, ao final de 15 jornadas, queres mandar 10 jogadores embora, inclusive o treinador, que isso acontece, não é? O que é que tu estás a dizer? Fizeste um péssimo trabalho no início das 10. Péssimo trabalho, quer dizer, claro. Tu estavas a dizer que acreditavas que com aqueles tu ias conseguir os teus objetivos e agora estás a dizer que falhaste redondamente e que eu enganei-me mesmo. E agora em janeiro vão 5 jogadores embora e depois em fevereiro vem o terceiro treinador. E está à partida, parece-me, eu sou adepto, se estiveste de fora, olha, esta pessoa está mesmo a admitir que errou, não é? Agora, será que aqueles jogadores que tu achas que afinal não são aquilo que tu achavas que eram, se calhar não estão só com estados emocionais menos poderosos, se calhar aquela equipa simplesmente não está a funcionar, não está a conseguir comunicar uma com a outra, será que a única coisa que não está a acontecer é a mensagem da equipa não está a ser recebida pelo treinador? Por exemplo, não é? Isso, sim. Acho que são coisas que não se olham-se logo para, não, este gajo, eu vou dar um exemplo e é muito prático. Vamos olhar para o Darwin do Benfica. O Darwin chega ao Benfica e, passado 10 jogos, 150 milhões para o Barcelona, não é? Uma especulação avançada, fora de série. O rapaz andou ali 7, 8 jogos, mais para o final da época. Eu não sei se havia aqui alguma equipa do CNS que o meteria a titular naquele momento. Notava-se que o rapaz estava mesmo em sofrimento. Ele estava com uma falta de confiança gigante. Sim, é o mesmo jogador que já está outra vez aí a marcar. Se formos por esta... Porque assim, Ricardo, o que ainda preserva no futebol, por exemplo, as pessoas são os contratos. Porque se não houvesse contratos, os clubes trocavam de treinadores e de jogadores todas as semanas. Todas as semanas, claro. Mas não funciona bem outro. E as pessoas não entendem que a performance de um determinado jogador, ela depende em grande parte do estado mental e emocional em que ele está. De tudo. Depende de tanta coisa, não é? Eu tirei aqui há uns 3 anos, se não me engano, tirei um curso de psicologia desportiva na Barça University. Achei muito interessante o curso porque quis mesmo ter aqui uma perspectiva diferente. E eles lá abordavam não só o futebol, mas muitos dos desportos coletivos e amadores que o Barcelona também tem, portanto abordavam muito essa temática. E o grande foco aqui era dado ao conjunto de estímulos e de contextos em que os jogadores e a equipa têm que estar envolvidos para a produção de sucesso. Não é bem agora, o Cristiano Ronaldo vem para cá e vai começar a marcar golos. Então, no caso do Cristiano Ronaldo ele vai para qualquer lado onde vai começar a marcar golos. Mas tirando o Cristiano Ronaldo, que obviamente o estado mental e emocional dele, não é preciso ser coach, nem psicólogo, nem nada para observar que aquele tipo está muitos furos acima da média. O resto é preciso aqui um contexto que consiga de facto fazer com que as pessoas operem. A minha questão relativamente a esse contexto é que, à partida,
seria muito mais fácil, por exemplo, numa equipa portuguesa, um jogador português conseguir encontrar o contexto certo para poder operar e ter sucesso. Mas a maioria das vezes, hoje em dia está a mudar um bocadinho, eu acho que é mais por falta de dinheiro do que por opção, mas tu tens muito mais miúdos a vir da equipa B e de jovens a começar a jogar, mas aqui há uns anos eu lembro-me que era, pá, os miúdos no final de serem júniores iam todos para lá, para o caraças, não é? E vinha um gajo da Argentina, e vinha um da Venezuela, e vinha um do Paraguai, e vinha um muitos do Brasil, muitos do Brasil. Muitos do Brasil, muitos da Zâmbia, e dizia assim, mas este tipo é mesmo melhor do que o que estava ali a jogar, mas este tipo consegue mesmo fazer mais do que o outro estava a fazer. Parecia, não é? E esses é que vinham com o contexto certo, e estes eram todos preguiçosos e os outros é que trabalhavam, não é? Como é que tu vês aí essa curva de evolução? Sim, olha, estou-me a lembrar de dois casos que eu acho que marcaram uma mudança também nesse sentido, que foi o Bernardo e o Cancelo, sabes? Porque Sim. O Bernardo e o Cancelo são, não vou dizer que são dispensados, porque eles foram vendidos e por uns bons milhões. Mas a verdade é que... Na altura foi uma fornada deles, foram vendidos todos por 15, não é? 15 para milhões, pronto. E a verdade e é esses que... dois, muito, os outros todos, médio, não é? Sim, eles foram dispensados porque não tinham lugar na equipa do JJ. Essa foi a verdade. Se eles tivessem lugar, eles ficariam. E eu acho que a partir desse momento, e depois também com as nossas seleções jovens começarem a ganhar títulos, a ganharmos a Liga dos Campeões também, agora há pouco tempo do Porto e tudo mais, eu acho que nos últimos anos era quase impossível, sabes, dizermos assim, não, isto provavelmente nós temos mesmo muita qualidade e talvez possamos dar aqui mais espaço. Concordo também com a questão financeira, que é quanto menos a capacidade financeira tu tens, mais fácil é dizeres que vais apostar na formação, não é? Claro, vamos apostar na formação, porque é o nosso desígnio. O nosso desígnio é apostar na formação. Sim, mas repara, e eu estou aqui a falar e falo de todos os casos, porque eu felizmente não sou nenhum dos três grandes, não tenho clube, dos três grandes não tenho favoritos. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi o Benfica parecer ter como política fazer exatamente isso. O Bruno Lage é campeão com muitos jovens. E uma época que estava a correr menos bem, mudou-se tudo. Tudo. Mudou-se o treinador, mudou-se a política de contratações, política de vendas, empréstimos. Tu no ano em que o Lage é campeão pelo Benfica, tu tens o valor total daqueles miúdos já ia em 500 milhões. Era o Ferro, o Ruben Dias, o Félix, o Florentino, o Jota. Quer dizer, houve ali cláusulas todas de 120 milhões. Porquê? Porque estavam a jogar, eram miúdos e o Benfica foi campeão. Faz sentido. Era uma excelente política. Mas estes valores inflacionados de futebol, a sério, isto às vezes mete-me uma impressão. Eu lembro-me quando o Marcial foi vendido do Mónaco para o Manchester por 90 milhões. Ele na altura ou tinha feito 18 ou estava a fazer 18 anos. E eu penso assim, aquilo que eu pensei foi, 90 milhões por um miúdo que ainda nem sequer sabe se vai querer jogar futebol para o ano. Não sei, parece-me que aqui os valores chegam a uma coisa, não é? É sempre tudo inflacionado, não é? Quer dizer, o Ricardo Carvalho foi vendido por 20 milhões. Sim. O Ricardo Carvalho, um dos melhores centrais da seleção portuguesa, foi vendido por 20 milhões há 15 anos. Hoje em dia, 20 milhões é um miúdo pai de 15 anos, porque não é? Qualquer central tem que ser vendido por 60, 70, 90. Tu agora não pagas pelo valor do jogador, pagas pelo valor potencial do jogador. Foi uma coisa que mudou no mercado. Tu pagas por aquilo que ele pode vir a valer. E, portanto, um miúdo de 18 anos, que é titular do Benfica, enquanto é campeão e marca uns gols, pode valer 120 milhões. Eu não estou aqui a discutir que ele vale ou não, porque acho que ele realmente é um jogador genial, mas o que eu estou aqui a dizer é que essa aposta passa a ser uma filosofia, mas depois a bola não entra 4 jogos seguidos e coloca-se um projeto de anos em causa, claro, e muda-se tudo, não é? E tu agora, se fores ver o valor de mercado, tirando o Ruben Dias que saiu, não é? Mas se fores ver o valor de mercado desses 4, 5 jogadores que eu te falei, é muito, muito, muito mais baixo do que era na altura. Porquê? Porque esses miúdos simplesmente deixaram de jogar.
não é? Claro. E o valor do atleta só quando tu jogas, não é? Quando tu jogas e quando tu ganhas. E, portanto, aconteceu nos últimos anos que há uma maior aposta. Já poderia existir antes, porque a qualidade do jogo português é muito alta, sem dúvida nenhuma. Eu acho que para o Sim, país... lá fora sempre demos muitas cartas, não é? Sim, sim, Muitos sim. deles que aqui nunca tiveram, já para não falar em pauletas e coisas do género, não é? Que nunca jogaram em nada e depois foram ídolos, não é? Pauleta um ídolo em Paris e coisas assim do género. Sim. Mas tens muita malta, muitos jogadores que lá fora que estavam a ter carreiras ótimas em clubes da primeira da Roménia, da Bulgária, da Hungria, de Israel, de tudo quanto, tal como os treinadores, não é? Tal como os treinadores, muitos deles com muito sucesso lá fora, não é? E às vezes aqui, agora é mais raro isso buscar treinadores estrangeiros para os três grandes, mas durante algum tempo nem sequer se falava em treinadores portugueses para um dos três grandes, nem pensar nisso, era impossível. Sim, sim, sim. Mas é o que eu te digo, eu acho que agora está provado, não é? E vemos isso está a acontecer no Porto e no Sporting também. Os miúdos entram e têm muita qualidade, não é? Os jogadores têm muita qualidade. Vamos ver quando vier o dinheiro, se assim se mantém. Pois, a questão é essa, que parece-me que as pessoas que dirigem um clube, às vezes, parece que não há um projeto muito bem definido. Parece que é um projeto semana a semana. Se a bola entrar... Aquela coisa que eu estava a dizer do medo, não é? Porque é que o projeto do Benfica mudou de um dia para o outro? Porque o facto de não ganhar num clube que é obrigatório ganhar e ter três clubes que todos os anos é obrigatório ganhar e eventualmente vai dar a asneira para dois deles, não é? Não há hipótese, Claro. como é óbvio, não é? Mas num clube que é obrigatório ganhar, fez com que de um momento para o outro a malta seja assim, ui, ainda me mandam embora, não é? Ainda fazem, convocam umas eleições, vamos já alterar esta cena toda. E é engraçado, não é? Porque aí vêm as necessidades até humanas ao de cima, que é... Eu talvez não esteja mesmo a olhar para o que é melhor para o clube. Eu preciso é de salvar a minha pele para ganhar o próximo mandato. Certo, sendo que muitas vezes, e eu acredito que haja aqui uma justificação interna, não é? E nós estávamos ali esta semana no curso de coaching no desporto, tivemos a explorar um bocadinho essa parte inconsciente e ainda vamos explorar mais, ali dos valores e da história. Muitas vezes há uma justificação interna, não, eu tenho que ser eu a ganhar porque é isso que ajuda o clube, não é? Essa é a forma de ajudar o clube, é prejudicando-o agora para ser eu a ganhar, para depois o poder ajudar. Que é uma lógica assim, muito retorcida, mas que... Nós sabemos que o ser humano tem uma capacidade de convencer de qualquer coisa que queira, não é? Claro, claro. Por isso tantos clubes estouram, não é? Por isso é que há gestões danosas no futebol, porque o que é interessante é eu ganhar, quando eu entro, e enquanto estou lá eu ganho. Não é? Nem que eu depois, quando vai embora, se perceba que há passivos de 200 ou 300 milhões de euros, não interessa, mas eu ganhei, não é? É isso. Eu ganhei e a malta lembra, a malta não tem um cascola a dizer passivo zero, tem um cascola a dizer campeão 98, 99. Exatamente. Tem que começar a fazer cascóis a dizer passivo zero, pá, aí, a dizer aposta nos jovens. Não, o que era engraçado era um presidente não ganhar, por exemplo, o título durante 4, 5 anos e ao final de 5 anos conseguir entrar dentro do estádio e ser aplaudido pela massa por causa do passivo zero. Isso era interessante, não é? Ou passivo zero, ou lançamos não sei quantos jogadores para as seleções. Isto não vai mudar. Acho que é um desporto onde o ganhar está acima de tudo. Mas... Tá muitas vezes também mediante a mentalidade, nós sabemos que muitas vezes as eleições, o tipo que é eleito, isto independentemente de cores políticas ou de preferências, muitas vezes o tipo é eleito porque fez mais uma obra, porque fez mais não sei quê, porque pôs mais não sei quantos, independentemente de quanto é que isso nos vai custar amanhã, depois, no próximo ano, etc. Pronto, mas ele aumentou os salários e depois fez mais uma ponte, pá, é espetacular, este é que é, não é? Tal e qual, tal e qual. Olha, Pedro, poderíamos ficar aqui o resto da tarde a falar, mas as pessoas que nos estão a ver têm mais que fazer e, portanto, eu acho que tivemos aqui uma conversa muito, muito fixe. Gostei muito de falar contigo sobre estes temas. Este tema do desporto é um tema que de alguma forma me entusiasma muito falar e perceber, porque há muitas coisas que eu não percebo porque é que acontecem e, portanto, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alguém que está mais dentro da máquina, gosto de tentar perceber aqui as minudências. Portanto, gostei muito de falar contigo. Muito obrigado por esta tua disponibilidade. E quanto mais não seja na próxima segunda-feira vamos nos ver, se não for antes na próxima segunda vamos nos ver.
Olha, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Também gostei muito de estar aqui a conversar contigo. Mais uma vez, já sabia que ia ser assim, bem descontraído e até podemos ir para outros temas e dar quase aqui umas vitais e tal. É uma coisa que eu também gosto de sair um bocadinho daquela, às vezes, capa que nós colocamos de coaches Do registro de... Tem que ser tudo só perguntas. Às vezes também. Exato. Okay, foi muito fixe, obrigado. Muito fixe. Obrigadão. Obrigadão. Até à próxima. Um abraço. Obrigado. Até à próxima.